Meu nome é Walterley, Círculo Vicioso. Primeiro peço que dê seu like, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos. E logo após a vinheta, iremos fazer a reflexão. Agradeço a todos pela preferência. Círculo vicioso é uma prisão, porque é um processo no qual a ação anterior fortalece e gera uma ação, que por sua vez irá fortalecer a ação anterior. Vamos dar um exemplo para que a gente entenda melhor. Um adicto em álcool, um alcoólatra. O bebedor alcoólatra, primeiro ele ingere o primeiro gole, aí ele bebe exageradamente. Fica de ressaca, faz uma série de promessas e bebe o primeiro gole novamente e fica em ressaca, faz promessas, mas bebe o primeiro gole e se embriaga. O que é que nós estamos vendo aqui? Bebeu o primeiro gole, gera a embriaguez. A embriaguez gera a ressaca gera a promessa é esquecida. E o alcoólico bebe o primeiro gole, então vai se embriagar, vai entrar em ressaca, vai fazer promessa, bebe novamente o primeiro gole, porque se esquece deliberadamente do porre anterior, bebe novamente e assim ele não sai nunca. Ele está preso, ele está numa prisão. O adicto PMO, ele vai ver pornografia, se masturbar, ver pornografia, aí entra em ressaca. Ele fica desesperado, promete nunca mais fazer, mas vem à vontade, ele novamente, ele se estressa, fica estressado e vai ver pornografia, vai se masturbar e vê pornografia, se masturbar, entra em ressaca, promete que vai deixar, se estressa, vai ver pornografia, vai se masturbar, se estressa, aí para, fica estresse, fica na ressaca, para, vem o estresse, ele vai ver novamente pornografia, se masturbar e assim ele não sai nunca da prisão. Isso é um círculo vicioso. Quem está no círculo vicioso, ele está vendo que uma ação anterior fortalece a ação posterior. No caso do alcoólatra, o ingerir o primeiro gole fortalece a ação de se embriagar. Isso aí é bem evidente. O alcoólatra, ao ingerir o primeiro gole, se embriaga. A embriaguez gera indubitavelmente a ressaca. A ressaca, indubitavelmente, vai gerar um desconforto emocional muito grande. E esse desconforto emocional muito grande vai gerar uma vontade de beber mais uma dose e a última. E vai essa bebida de mais uma dose, o primeiro gole, vai gerar embriaguez. E assim ele não sai do lugar. O adicto em PMO, ele está estressado, aí ele precisa ver um vídeo de pornografia, e ele vendo o vídeo de pornografia, ele indubitavelmente vai se masturbar, se masturbando vai reforçar o ato de ver vídeo de pornografia cada vez mais, e esta atitude de ver pornografia e de se masturbar vai gerar um estresse muito grande, e esse estresse muito grande vai gerar um desconforto emocional, e esse desconforto emocional produzirá um grande estresse, e esse grande estresse vai gerar a necessidade de ver pornografia, e ao ver pornografia ele vai se masturbar. Você pode observar que, com esses dois exemplos de círculo vicioso, é que a ação anterior, ela fortalece, ela desemboca numa ação posterior, que é a mesma ação
sempre será a mesma e sempre será repetitiva. Não tem possibilidade de um alcoólatra ingerir o primeiro gole e ficar bebendo controlado. Não existe essa possibilidade. E não existe a possibilidade de um dependente adicto de PMO ver pornografia, aí desligar o vídeo e dormir. Não tem essa possibilidade. Ele vai, ao ver pornografia, ele gera nele uma necessidade intensa de se masturbar, e ao se masturbar ele vai precisar ver mais pornografia e cada vez mais bizarro para continuar. E assim ele vai produzindo. A gente vê que não existe a possibilidade de nenhuma mudança de repertório. A ação aí é uma ação continuada. E é uma ação previsível, porque uma ação é um círculo complexo, onde uma ação anterior fortalece a ação posterior. E é uma ação, um repertório repetitivo, onde se estabelece que determinada ação vai produzir determinada reação. E determinada reação vai voltar para a ação que assim foi determinada. Não existe possibilidade de uma mudança. Pessoa que está no círculo vicioso se ilude ao acreditar que ele vai romper esse círculo. Primeiro, nada poderá romper esse círculo. O interessante era que se ele entender, o interessante é ele compreender que está preso, que está numa prisão, conhecer o círculo virtuoso, que é o mesmo procedimento, onde uma ação correta vai fortalecer outra ação cada vez mais correta, e assim a pessoa indubitavelmente vai cada vez mais fortalecer a sua... Vamos dar um exemplo do círculo virtuoso para o alcoólatra. O alcoólatra, sabendo que é alcoólatra, ele evita o primeiro gole. Ele disse: eu não quero beber hoje, só por hoje eu evito o primeiro gole. Ao evitar o primeiro gole, vai desenvolver nele uma atitude diferente da beber. Ele não vai ter necessidade de beber. Ele não vai querer beber. Ele vai cada vez mais fugir da bebida. E ao não beber, ele não vai ter ressaca. Ele vai, pelo contrário, ter disposição. Ele vai ficar feliz, alegre. Cada dia ele vai agradecer as suas 24 horas. E ao agradecer as suas 24 horas, ficar feliz, ele vai ser um homem produtivo. Ele vai realizar cada vez mais a sua vida. Vai mudar de parâmetro. Vamos ver um círculo virtuoso para o adicto de PMO. Quando ele se estressar, ele, no lugar de ver pornografia, ele fazer uma atividade física, mudar de repertório e ler um livro, ir para um profissional, fazer uma terapia, conversar com alguém, não ver pornografia. Ele não vendo pornografia, ele não vai ter necessidade de se masturbar. Ele não se masturbando, ele não vai ter necessidade de cada vez mais ver mais pornografia. E ele não vendo pornografia, ele não vai ter ressaca. Não se masturbando, ele não vai ter ressaca. Ele não vai ter ressaca emocional, ele não vai ter estresse, pelo contrário, ele vai ficar com energia, vai ficar com força, vai ficar com disposição e vai cada vez mais gerar nele ação de realização pessoal, de aprimoramento pessoal. A gente observa que nos dois círculos viciosos, o que é que ocorre? É que uma ação anterior produz outra ação que reforça a ação. E assim, uma ação vai produzindo outra ação que vai reforçar a ação, vai fortalecer a ação anterior. E desta forma a pessoa fica evidentemente presa. Então, o que fazer para sair do círculo vicioso para o círculo virtuoso? Só existe um caminho. E você já sabe o que é. É cortar no início do círculo. No caso do alcoólatra, é não beber o primeiro gole. Se ele não beber o primeiro gole, ele não vai se embriagar. Se ele não se embriagar, ele não vai ter ressaca. Se ele não tiver ressaca, ele não vai ter necessidade de beber novamente. Não vai ficar estressado. Se ele não ficar estressado,
ele não vai ter necessidade de beber novamente. E assim ele vai mudar a sua trajetória, criando novos repertórios. O adicto em PMO, se ele não, quando estiver estressado, evitar, ele não se ver pornografia, ele não irá se masturbar. Ele não se masturbando, ele não irá ter necessidade de ver pornografia. Ele não vai se estressar. Se ele não se estressar, ele não vai ter necessidade de ver pornografia. E se ele não ver pornografia, ele vai ter cada vez mais buscando outras atitudes proativas e positivas. Eis aí o caminho. Este vídeo eu estou fazendo de uma forma bem simples para mostrar a vocês. Um amigo agora colocou nos comentários que estava no círculo vicioso, mas iria mudar. Ora, se ele está no círculo vicioso, ele já está descrevendo uma prisão. Enquanto ele permanecer nesse círculo vicioso, ele vai passar até morrer nele. Não irá ocorrer a liberdade. E para sair do círculo vicioso, tem de ocorrer o rompimento da ação que causa todo o início do círculo. No caso do alcoólatra, é o primeiro gole. No caso do adicto em PMO, é quando ele está estressado, vê pornografia. Se ele não vê pornografia, ele não vai ter necessidade de se masturbar. Se ele não se masturbar, ele não vai ter estresse produzido pela masturbação e a pornografia. E se ele não tem estresse, ele não vai ter necessidade de ver mais pornografia. Pensa no que eu disse. Agradeço a todos pela preferência.